Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo Tribunal Federal, decidiu enviar à Câmara dos Deputados uma queixa-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Queixa-crime apresentada pelo governador do Maranhão, o Flávio Dino. E a história começa, o Flávio Dino que é juiz, né? Então ele que elaborou a queixa-crime, não precisou ali de auxiliares na redação da queixa-crime. Pois bem, e ele alega que Bolsonaro mentiu, uma queixa-crime por calúnia. Segundo o Flávio Dino, Bolsonaro o caluniou. Como é que é a história? No ano passado, Bolsonaro foi ao Maranhão. E quando o presidente viaja, quando ele vai a qualquer estado, é óbvio, vão policiais federais, vai pessoal militar, que cuida diretamente da segurança do presidente da República. E, claro, há um pedido para que a polícia militar daquele estado auxilie no esquema de segurança. É protocolar. Geralmente o pedido é feito já sabendo que a resposta será sim, claro, obviamente. Não é? Quem faz o pedido é o Gabinete de Segurança Institucional, mandado hoje pelo general Augusto Heleno. Quando o Bolsonaro foi ao Maranhão, esse pedido foi feito pelo Gabinete de Segurança Institucional. E claro, a notícia no país inteiro foi: Bolsonaro está no Maranhão, Bolsonaro falou isso, falou aquilo. Ninguém, a não ser que tivesse acontecido algo, não aconteceu, graças a Deus, mas ninguém ficou prestando atenção em qual era o esquema de segurança, a não ser quem cuidou da segurança. E aí, de repente, circulou uma história de que quando o Gabinete de Segurança Institucional enviou o pedido para o Flávio Dino disse não, teria se negado a determinar que a Polícia Militar do Maranhão participasse do esquema de segurança. Mas, repito, como não aconteceu nada, tal, isso ninguém nem ficou sabendo, não virou notícia. Mas circulou esse negócio e o Flávio Dino ficou sabendo que estavam dizendo isso. Até que, em uma entrevista, o próprio Bolsonaro disse isso, que o Flávio Dino se negou a autorizar a Polícia Militar a participar do esquema de segurança. Quando o Flávio Dino viu a gravação da resposta do Bolsonaro, ele então redigiu essa queixa-crime e enviou para o Supremo Tribunal Federal, que é presidente da República. Não é? Então, qualquer ação contra o presidente da República só pode ser apresentada no Supremo. E a queixa-crime, repito, é por calúnia. Pois bem, relator Marco Aurélio Melo. E o que fez o Marco Aurélio? O que diz a Constituição. Ora, o Supremo só pode apreciar, no seu conjunto, uma denúncia contra o presidente da República, só pode acatar a denúncia com autorização prévia da Câmara dos Deputados. A Câmara sempre é o crivo. É o caso, por exemplo, de outro tipo de crime, crime de responsabilidade. Aí, você tem julgamento por impeachment. O julgamento é feito pelos senadores, claro, numa sessão comandada pelo presidente de plantão do Supremo Tribunal Federal. Quem é, naquele momento, o presidente do Supremo, dirige, comanda, preside o julgamento. E, claro, os senadores votam. Mas só há o julgamento no Senado se a Câmara autoriza o julgamento. Então é preciso que a Câmara, com maioria qualificada, autorize o julgamento no Senado. E aí você tem o julgamento em si, a votação do impeachment em si. Mas quem autoriza é a Câmara. Os deputados não votam. Não votam, mas autorizam ou não. No caso de uma queixa-crime, quando se trata de um delito penal previsto ali no Código Penal, é o caso de calúnia,
também passa pela Câmara, mas vai, no caso do presidente da República, para o Supremo. Só o Supremo pode julgar o presidente quando não é julgamento político, não é julgamento de impeachment. Mas a Câmara tem de aprovar, tem de concordar. A Câmara tem de dizer sim para que o Supremo possa, então, receber a denúncia e julgar. E não é maioria simples. Você precisa de 2/3 para que haja o julgamento. Essa queixa-crime foi protocolada no Supremo em janeiro deste ano e a decisão do Marco Aurélio é do dia 12 de fevereiro, mas só ontem ela foi divulgada. E o ministro afirma que a acusação só pode ser julgada pela Corte quando a Câmara autorizar, como prevê a Constituição. Não é? Então o Marco Aurélio seguiu a Constituição. E aí é preciso que 2/3, pelo menos 2/3 dos deputados autorizem a instauração de processo contra o presidente da República. Isso vale também para vice-presidente e ministros de Estado, certo? Isso, inclusive, o Marco Aurélio destacou no documento que enviou à Câmara. Ele disse ainda que se a acusação for aceita pela Câmara e o processo for aberto pelo plenário do Supremo, o Bolsonaro fica suspenso do cargo. Não pode permanecer na presidência enquanto o caso não é julgado pelo Supremo. Isso só com admissão prévia dos deputados, por 2/3 pelo menos dos deputados. E aí, com essa autorização da Câmara, ele pode ser submetido a julgamento perante o Supremo nas infrações penais comuns ou, como dissemos há pouco, perante o Senado nos crimes de responsabilidade. Em ambos os casos, como sabemos, no Brasil, o presidente fica suspenso de suas funções. O Brasil copiou muito da legislação dos Estados Unidos, mas não o fato de que lá o presidente permanece no cargo. Aconteceu agora com o Trump, aconteceu com o Clinton, não é? A Câmara autoriza, mas ele permanece no cargo. E aí há a votação no Senado. Quando foi o Clinton, ele tinha maioria no Senado, foi absolvido. Quando foi o Trump, ele tinha maioria no Senado, foi absolvido. E agora não havia maioria suficiente, está 50-50, né? Não havia maioria suficiente para essa segunda votação esquisita, né? Depois do cara deixar o cargo. No Brasil, não. A Câmara autoriza, seja para infrações penais comuns, ou seja, julgamento no Senado, seja para crimes de responsabilidade, julgamento no Supremo, seja para crimes de responsabilidade, julgamento no Senado, o presidente é obrigado a deixar o cargo por um tempo. E aí, com o resultado, seja da votação no Supremo, seja da votação no Senado, favorável ao presidente, ele volta ao cargo. Enquanto isso, o vice-presidente assume. Nos Estados Unidos, eles querem evitar que o vice tenha aquele momento em que ele pode até trabalhar para o impeachment. Então eles evitam que o presidente saia. E até porque julgam que é muito sério suspender o presidente de suas funções, já que ele chegou lá pelo voto. Então eles não tiram do cargo, só se for aprovado o impeachment, o que nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Houve, claro, a renúncia antes do impeachment do Nixon. Aqui não, há a suspensão. E aí o vice, até dependendo do vice, pode até trabalhar a favor do impeachment. Porque de repente ele vê a chance de o cargo de presidente cair no colo dele. Não é? Mas enfim, a questão é, e a Câmara faz o que agora? O problema é que não há determinação legal para que a Câmara resolva o assunto em 3 meses, 4 meses, 6 meses. Ela não tem prazo para tomar essa decisão. Por um lado, isso é um alívio para o presidente. Bom, a Câmara vai resolver isso aí quando bem entender. Pode estender esse troço igual o Supremo faz, né? Por tempo indeterminado. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Porém, há um risco. Porque quando a Câmara recebe esse tipo de pedido,
um documento de um ministro Supremo dizendo: vocês devem decidir se o Supremo pode julgar o presidente por uma queixa-crime de calúnia. Convenhamos, Sônia, Bruna, Gabriele, Maria e ouvintes da Bandeirantes, espectadores da Bandeirantes. O julgamento não será em cima da queixa-crime do Flávio Dino. O julgamento na Câmara e no Senado é sempre político. Será um julgamento político. Eles não estão nem aí se a queixa-crime tem pertinência, se não tem pertinência. Porque o Flávio Dino diz que é mentira, que ele jamais disse não a esse pedido. Que é uma mentira que está sendo usada como parte do discurso político do Bolsonaro. Então ele meteu essa queixa-crime por calúnia. E o Marco Aurélio falou: Câmara, resolve. O Supremo pode ou não julgar o presidente por isso. Vocês autorizam ou não? E a Câmara não vai dar a menor pelota para os argumentos jurídicos lá da queixa-crime do Flávio Dino. Será um julgamento político. Porém, quando a Câmara recebe essa incumbência do Supremo, ela passa a ter uma faca, um queijo e uma goiabada. E aí, ela sempre pode, nos embates com o Executivo, ou nos pedidos para o Executivo, principalmente aqueles que têm maioria suficiente para rejeitar ou autorizar que o julgamento aconteça, eles passam a cobrar caro. A Sônia Blota trabalhou em Brasília e viu isso dezenas de vezes. Quando em algum momento o Executivo fica nas cordas e o Legislativo sabe jogar, não é? Ele sabe que está nas cordas e ele diz: olha, precisamos disso, esse partido aqui está precisando de um cargo ali, não é? Precisamos de uma velocidade maior na liberação das emendas parlamentares, emendas legislativas, emendas que a Constituição concede o direito aos parlamentares, mas a velocidade muitas vezes não é a que os parlamentares querem, depende muito da maneira como o Executivo trata o assunto. Então, nesse jogo político pesado, quando a Câmara de repente amanhece com um documento do ministro Marco Aurélio dizendo: decidam se o Supremo pode julgar o presidente da República a partir de uma queixa-crime por calúnia apresentada pelo governador do Maranhão. Quem tem maioria, quem tem voto suficiente para garantir o sim ou não, passa a ter um poder de barganha muito pesado nos embates e até nas aproximações, na troca de confetes com o Executivo. Então, não tenho dúvida que dentro da Câmara os caras jogarão nessa direção. Eles veem o Executivo constrangido por um fato novo, inesperado, e o poder de decidir está com a Câmara. Quem tem mais? Porque é lógico, você tem partido que você já sabe que vai votar contra, tem partido que você já sabe que vai votar a favor. Mas é o grande centro, ou centrão, como queiram, que tem voto para dizer aprova ou não aprova. Já contando com aqueles partidos que já têm posição tomada a priori, não é? A negociação será, mais uma vez, pesada, né? E já que falamos em Marco Aurélio, eu só queria lembrar aqui, é um assunto que passou meio despercebido, mas é muito, muito, muito importante, e que é o seguinte: hoje é dia 5, no dia 2, o Marco Aurélio votou pelo salário mínimo para quem não tem renda suficiente. E, inicialmente, os ministros do Supremo têm até hoje, sexta-feira, dia 5, para votar o mandado de injunção ajuizado pela Defensoria Pública da União, que pede a implementação do Programa de Renda Básica da Cidadania. Aliás, instituído pela Lei 10.835 de 2004. 2004. A ação é movida em favor de um homem que diz receber... Isso aqui é o Brasil verdadeiro, né? Ele recebe R$ 91 por mês
referentes ao Bolsa Família. A Defensoria sustenta que a lei estabelece que a renda básica da cidadania deve suprir despesas básicas como saúde, educação e alimentação. Que quimera, hein? É um papo furado. Nem o salário mínimo garante isso aqui. Nem o salário mínimo oficial garante o suprimento de despesas com saúde, educação e alimentação. Que dirá a renda básica da cidadania. Mas aí o Marco Aurélio, relator da matéria, apontou que a lei, essa lei 10.835, prevê o pagamento de valor mensal a ser fixado pelo Executivo a todos os brasileiros no país e estrangeiros que aqui residam há pelo menos 5 anos. Quem mora aqui há pelo menos 5 anos. O ministro sustenta que a inércia do Executivo em editar decreto a concretizar direito versado na lei prejudica diretamente a cidadania, ao inviabilizar o exercício de liberdades públicas e privadas e negar o mínimo existencial. Ninguém discorda do conceito. O ministro escreveu no voto: quem é espoliado no mínimo existencial, indispensável ao engajamento político e à fruição dos direitos fundamentais à vida, à segurança, ao bem-estar e à própria dignidade, vive em condições subhumanas, sendo privado do status de cidadão, escreveu o ministro. Só que o problema é o de sempre. E a grana? De onde vem? Há dinheiro? Porque, repito, essa lei de renda básica da cidadania diz que todos os brasileiros, incluindo estrangeiros que estão aqui há pelo menos 5 anos, têm direito a receber aquilo por mês. Não é? Não interessa se é o dono do banco ou se é o indigente. É o conceito, né, de renda básica. É o conceito. Mas a questão é, a lei está aí há 17 anos, a questão é se há grana para isso, se há viabilidade orçamentária para isso. Enfim, mais um assunto que o Supremo vai decidir. O voto do Marco Aurélio está dado.